Olá, seja muito bem-vindo a mais essa abertura semanal global macroeconômica, dia 12 de fevereiro. Eu lamento bastante, na semana passada não foi possível realizar essa abertura. Eu tive problemas significativos familiares, tivemos que dar uma atenção especial à família. E essa semana ainda está um pouquinho complicado, mas já está equalizado, estou aqui, consigo efetuar essa gravação para vocês. Tá? Então realmente peço desculpas, semana passada não foi possível. Vamos então para avaliar o que está acontecendo nos ativos financeiros ao redor do mundo. Deixa eu mudar aqui para a tela. Isso, do MetaTrader 5. E aqui a gente tem o tradicional juros longos americanos, né, os juros de 30 anos. E eu agora estou colocando essa tela com um zoom bem significativo, né, bem distante, para que a gente possa olhar ao longo do tempo o que tem acontecido com os juros. Né? Ele teve um movimento aí de elevação, né, mais significativo, né, no começo desse ano, meados do primeira quinzena desse ano, basicamente. Depois ele lateralizou, né, e ali no dia 5 de fevereiro, né, começo da semana, ele teve uma queda significativa. Tá? Então aqui, lembrando, né, que a gente está olhando com um olhar semanal, portanto, com um olhar intradiário, né, movimentos mais curtos, mas olha o grande movimento que aconteceu ao longo da última semana. A começar ali no dia 3 de fevereiro. Né? Aí depois veio o fim de semana e na abertura da semana ele já sustentou essa baixa e foi embora. Então, essencialmente, essa queda aqui aconteceu na sexta-feira da semana anterior. E aí ela caiu, deu uma lateralizada, até recuperou um pouquinho, fez um pullback, né, uma correção, caiu de novo. O que a gente olha aqui? Crocodilo apontando para baixo, né, movimento de queda. Os respingos do crocodilo chegaram a tocar os lábios do crocodilo, que é natural, né, ele teve aqui uma correção, né, e voltou a cair. Vejam que ela testou justamente uma média volumétrica longa de 144 períodos. É difícil passar dessa média aqui. Aqui ela passou, segurou, essa daqui é de 233. Então ambas estavam alinhadas para movimento de alta, mas elas estão fechando, o que pode vir a causar um cruzamento delas, aí fortalece ainda mais um movimento de queda. Né? E você vê que o ativo patinou aqui, lateralizou entre as duas. E aí ele corrigiu e voltou a cair. E aí agora ele se distanciou realmente da de 233, o que dá realmente uma visão de movimento de queda para essa semana que vai começar. Certo? Ele está ali próximo da segunda volatilidade, o que nos adverte que ele pode estar muito próximo de mais um movimento de pullback. O pântano aqui, onde o crocodilo nada, né? Ele está aqui com a sua região lodosa do lado do movimento, o que é favorável ao movimento de queda, e o barranco está do outro lado. Então, quer dizer, esses dois elementos mostram que, de fato, a configuração toda que a gente tem aqui, exceto pelas médias volumétricas, é de queda. No caso das médias volumétricas, a de 233 está se aproximando da 144 e elas podem se cruzar em breve, o que fortalece o movimento de queda. A de 377 ela está distante ainda e é natural, né? Ela leva mais tempo para ser cruzada. Certo? O Maximus ele está também no movimento de queda, né? Acelerando, né, em função com a aceleração na mesma direção do movimento, ou seja, está acelerando. A agitação do mercado, que são esses pontinhos aqui dourados ou mais amarronzados, eles estão numa situação estável, né? Eles estão mostrando que existe espaço para haver movimento. Ele não está nem perto de uma exaustão do movimento. Certo? Não está também super tranquilo, né, no sentido de fortalecer uma tendência longa. Ele deve ter uma correção em breve, mas é um movimento de queda. Ok? Bom, eu retirei a outra curva de juros, que é a de 10 anos, porque ela essencialmente mostra algo muito parecido do que a de 30 anos. Quando acontecer da gente ter alguma inversão da curva de juros, alguma coisa assim, eu coloco para poder mostrar isso. Mas quando não tiver, ela for acrescentar pouco aquilo que a gente já viu aqui, eu vou deixar de fora. Muito bem. Aqui o índice S&P, né, ele teve aí um movimento de alta e deu uma segurada. Aliás, aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Aqui eu
Poderia ter aumentado aqui para vocês verem melhor, né? Desculpem, né? Para mim aqui é uma coisa, mas muitas vezes vocês olham no celular e eu esqueci de aumentar. Eu deixo ele pequeno assim, para olhar o todo do movimento, mas na hora de interpretar, o ideal é olhar com maior proximidade. Esqueci de fazer isso na curva de juros, tá? Então vamos lá, no S&P agora, a gente vê que ele vem de um movimento de alta, deu uma lateralizadinha, né, na última semana e caiu. Vamos olhar agora sim, né, com um pouco mais de zoom, para ficar mais fácil de definir, né, de enxergar o que está acontecendo. Então o crocodilo está num movimento de reversão, de inversão aqui, de movimento. Né, vejam que ele ficou bem junto aqui, a boca bem fechada, né, o que mostrava movimento lateralizado, né, no máximo um range que pipoca ao lado, né, para cima e para baixo dessa linha média. Aqui ele caiu, então ele abriu a boca para baixo, né, está querendo buscar os preços, mas ainda não é uma virada. Tá? Percebam aqui, ó, a região lodosa praticamente não aparece, é muito pequenininha, talvez vocês nem vejam na tela de vocês aí que é uma gravação, né? Mas na minha eu vejo aqui uma coisa de 1 milímetro aqui. E do outro lado, o barranco ainda pequeno, né? Veja só esse barranco aqui grande e olha só essa região lodosa aqui do pântano grande. Aqui praticamente sem região lodosa e um barranco pequenininho. Ou seja, o movimento ainda não se consolidou. Tá? É como se você olhasse o pântano e ele pudesse, né, hipoteticamente, fazer uma curva assim. Ele não está fazendo. Ainda não. Então esse não é um movimento consolidado de queda. Tanto é que nas últimas horas ele já deu uma ajustadinha aqui. Certo? As médias volumétricas estão alinhadas para cima, né? 144, 233, 377, longas, né? Médias longas. Cruzou alguns dias quando ainda estava lateralizado, certo? E é um ponto de resistência, aliás, de suporte significativo aqui, caso o preço venha a cair até aqui, dificilmente ele passa daqui. Mas dificilmente, com essa configuração aqui, é praticamente possível. Aqui tem um paredão. Para ele passar daqui vai ter que ter muita energia, muito volume, né? Ou alguma notícia catastrófica. Tá? Então, eu diria que, no geral, né, vamos voltar um pequenininho aqui, ó, o S&P tem subido, ele deu uma corrigida um pouco mais pronunciada, então provavelmente isso daqui é a primeira perna de Elliott, ele está fazendo aqui a segunda perna de Elliott para tomar um impulso maior. A terceira normalmente é maior do que a primeira, né? Se você conhece Elliott, ele diz que você tem 3 movimentos consecutivos aqui. Então esta é a primeira, essa daqui parece estar sendo a segunda. Eu não fiz uma análise apurada, Elliott é difícil de fazer a leitura, né? Tem que prestar muita atenção, tem que fazer várias verificações, eu só estou olhando aqui e comentando, posso estar enganado, mas não me parece. O Maximus, que trabalha com convergência e divergência, ele está em queda, né? Percebam aqui como ele ficou zanzando ao redor do zero, muito próximo do zero, quando estava lateralizado durante a semana, e depois ele encaixou uma queda que bateu com isso daqui, né? Olha só, ele pipocou aqui querendo fazer queda, voltou, aí ele realmente engrenou na queda e passou, né, acima da linha aqui de sinal, que é a linha vermelhinha, e começou a andar. Aqui, ó, a partir daqui, ele começou a desacelerar, certo? Desacelerar, e vocês veem que o movimento já foi para cima, certo? A agitação do mercado, né, os pontinhos aqui, estão equilibrados, então tem espaço ainda para fazer o movimento. O que me parece, nesse caso aqui? Me parece que ele começa a encontrar um suporte, mas ele ainda pode cair um pouquinho mais, mas não muito. Tá? Percebam que aqui ele já quase lateralizou, quase horizontalizou, né, próximo do Fibonacci 618. Então provavelmente ele vai voltar a subir aqui. Pode ter uma outra queda para fazer um mínimo um pouco menor, mais baixo, provavelmente próximo dessa segunda volatilidade, depois subir? Pode, mas eu acho menos provável do que simplesmente ele engrenar no movimento de alta de fato. Ok? Bom, esse foi o S&P. Deixa eu só deixar ele pequenininho aqui, senão depois eu esqueço. Aqui é o Nasdaq, comportamento muito parecido, alta, lateralização e queda, na verdade é uma correção. Aqui a gente pode dizer que está acontecendo tudo, absolutamente tudo igual, né, ou similar ao que a gente acabou de ver para o S&P. Sem novidade. Então os mesmos comentários se aplicam. Okay? O Dow Jones
ele está bem lateral há algum tempo, já está bem lateralizado, tá diferente dos outros dois. Né? Se eu aumento aqui, olha, bem lateral mesmo, né? Então, ou seja, o crocodilo boca fechada, ele abre de vez em quando e fecha. Aqui o pântano sem uma definição clara, parece ter um barranco aqui e um barranco para lá, se bem que aqui está um pouquinho cor diferente, então de fato pode ser o lodo aqui também, mas enfim, está bem ruim de definir. O Maximus no convergente divergente virou e está com a aceleração a favor dessa virada. Tá? E os pontos aqui indicando uma agitação média do mercado, o que favorece o movimento. Ele deu uma esticada boa aqui, né, para cima. Portanto, essa abertura da boca para baixo aqui não deve sustentar. Não deve mesmo. E a gente vê que as médias, elas estão próximas aqui de se cruzarem, o que seria um indicativo de queda. Né? Mas não dá para dizer que isso vai acontecer. Elas podem se aproximar, dar uma cruzadinha e descruzar de novo. Eu diria que a perspectiva do Dow Jones, por enquanto, é acreditar que ele vai ficar nesta faixa aqui. Ó. Ele tem uma faixa aqui. Que, opa, se você não seleciona o retângulo, não adianta nada, né, Ricardo? Olha só, ele tem esse trabalho, ele está trabalhando dentro dessa faixa aqui. Deixa eu mexer um pouquinho. Mais ou menos aqui. Então o que acontece? Bateu aqui embaixo, ó, que é o mesmo mínimo daqui, compra. Chegou próximo daqui de cima, vende. E assim por diante vai levando. Não tem muito o que fazer aqui. Ele, enquanto não romper esta faixa, este range de trabalho, não vai ter um movimento consistente. Ok? Russell, o índice das empresas menores de grande potencial nas bolsas americanas, a gente tem o mesmo comportamento, alta e depois uma queda, não tem quase lateralização aqui, já encaixa a queda, vamos ver com um pouco mais de zoom. O crocodilo realmente virou totalmente, aqui ele está totalmente virado. Tá? O Maximus mostra que a convergência e divergência virou para movimento de alta, o que não é compatível com o crocodilo aqui. Os pontinhos aqui do Shopping Index, do índice de agitação, eles começam a se tornar mais escuros, portanto, indicando já uma exaustão desse movimento. Né? O que mostra que, muito possivelmente, vai ter uma correção nessa semana, que pode até se prolongar mais para o alto. Tá? Esse movimento aqui de queda, ele vai durar alguma coisa, mas não muito. Ele deve encaixar no movimento de alta. Então pode ser que aqui seja só mais uma correção, como aconteceu aqui, pode ser que ele já encaixe o movimento de alta. Não dá ainda para dizer, está muito no começo do movimento. As médias indicam que ele vai retomar alta. Mas essas médias aqui elas são longas, então não dá para confiar totalmente de que elas vão acontecer neste momento. Pode demorar um pouquinho mais. E a importância delas aqui é que a gente tenha justamente a visão do movimento macro do mercado. Aí o movimento macro deste ativo, deste mercado, é de alta. Ainda é de alta. Ele não perdeu essa característica, apesar desse movimento de baixo aqui. Então, pode ter uma correção e voltar a cair mais um pouquinho. Não deve passar dessas médias. Tá? E aí sim, ele deve encaixar um movimento de alta mais consistente. Ok? O juros europeus, juro alemão, na verdade, Eurobond, a gente vê que ele está um tanto quanto lateralizado, mas com movimento de ligeira queda, dá para verificar aqui, né? Ele teve uma alta, agora um movimento de ligeira queda. Vamos dar uma olhada assim. As médias estão um pouco conturbadas, né? A de 233 acima da de 377 e a de 144 bem abaixo. Então isso daqui, querendo ou não, indica um movimento de queda, porém não muito sustentável. O movimento recente, né, no fim da semana anterior para essa semana agora que acabou, ele é significativo aqui na baixa, mas ele teve uma excitação, uma exaltação forte, né, um candle elefante aqui, e depois ele veio despencando, encontrou um suporte, corrigiu, caiu de novo e está mais ou menos nesse mesmo suporte. O convergente divergente, né, do Maximus, ele sentiu essa correção e começou a cair novamente, mas está meio lateralizado aqui, não dá para dizer que isso aqui é queda. Tá? Ele está quase tudo igual aqui. A aceleração está na horizontal também, ou seja, dá para se dizer muito pouco a respeito do que vai acontecer nesse movimento, ele está meio confuso. O mais provável é que ele possa ter correções
e um movimento mais longo de queda. Mas essas correções aqui, elas são significativas, né? Aqui deu cerca de 3 pontos. Ela é significativa. Se você não tiver um stop bem colocado, você pode levar uma violinada, né? Ou seja, aciona o teu stop e volta para onde você imaginava que ela ia. Não é um bom momento para operar esse ativo. Tá? Muito bem, então estamos aqui olhando agora as ações, né, o índice de ações europeias. Eu mudei da semana passada para cá do Stoxx 600 para o Stoxx 50, porque ele mostra muito melhor o movimento dos principais ativos. Né? O de 600 ele estava muito estranho. E eu preferi não correr nenhum risco numa interpretação equivocada, né? Porque realmente o índice lá estava estranho. Então, até eu compreender o que estava acontecendo, pode ser uma falha na base de dados, eu preferi voltar para o de 50. Então, aqui ele está no movimento relativamente de alta, né? Bem acima das médias volumétricas. A média de 144 acima da de 377 e a de 233 está misturada aqui, não dá para ver, mas ela está junto. O ativo em si está numa faixa, né, de variação, ou seja, mercado paradão, né, lateralizado, com ligeira alta, certo? O Maximus na convergência de divergência está caindo, mas aqui, olha só, ele já deu uma corrigida. A boca do crocodilo está confusa ainda. Sinceramente, não é o momento de fazer absolutamente nada no mercado europeu de ações nesse momento. Ele está lateralizado, com uma pequena correção neste momento, mas deve voltar a subir essa semana. Ok? Bom, aqui o DAX, que é o índice alemão, um dos mais importantes índices de bolsa de valores da Europa. Movimento de alta, lateralização, alta, correção. Mesma coisa que o resto. Boca do crocodilo ainda um pouco aberta, mas fechando, virando aqui lábio com respingos. O pântano ainda indicando alta, mas virando, perdendo, né, a sustentação. Médias volumétricas de 144 e 233 relativamente significativos no movimento de alta. Bollinger aqui contraindo um pouco e começando a expandir. O Maximus no convergente divergente em movimento de queda, porém freando, né, ou seja, uma aceleração positiva, o que significa que ele tende a virar o movimento se mantida esta aceleração. A agitação do mercado está um pouco baixa, mas ainda está dentro da média. Ainda não tem um indicativo de exaustão. Então o índice alemão hoje mostra a mesma coisa quase que mostrou as ações, ou seja, o mercado europeu está lateralizado com uma pequena correção, com um ligeiro movimento de alta no período intermediário. Ok? Não dá para se fazer muita coisa aqui no momento. Só se for num movimento muito curto, tentar pegar os intradiários, mas num movimento um pouco mais longo, não é a hora de se tentar fazer esse tripulia aqui. Ok? Bem, o índice Nikkei, então, para vermos um pouco o que está acontecendo lá do outro lado do mundo, ele teve aí uma ligeira alta recente, depois de uma queda significativa, e está um tanto quanto lateralizado. Vamos dar uma olhada nele um pouco maior. Vem essa lateralização aqui, a gente percebe que a boca do crocodilo está bem fechada, bem fechada. Aqui é o momento, sim, lateralidade pura. Não se faz nada numa situação dessa. Só observa. Observa e verifica se ele vai conseguir romper. Quando ele romper, a faixa de variação é muito pequena. Então, não tem muito como operar este ativo no curto tempo. Não vai ser nessa semana, provavelmente não vai ser na próxima. O Maximus aqui não tem muito significado porque você tem um movimento que não tem energia nenhuma, não tem sentido nenhum. Tá? Então, não é a hora de se fazer nada além de se observar. Ok? Ficou na frente aqui. Agora sim. Ouro. Ouro é um ativo importante. Ele veio subindo, lateralizou, teve uns movimentos bem voláteis no fim da semana passada, e nessa semana agora ele ficou lateral. Vamos olhar aqui. Olha só na semana passada, né, que nós não comentamos como ele teve movimentos expressivos. Essa semana ele ficou mais ou menos comportado. A tendência geral é de baixa, mas perdendo fôlego. O crocodilo está em baixa. As médias ainda estão em alta, mas estão fechando. Ou seja, ele pode, mais dia menos dia, aí, virar. Né? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. A 377 está lá embaixo. Mas essas duas estão se aproximando, pode virar. Pode ser que esteja começando um movimento de baixa realmente. Aqui já está em baixa.
Não dá para dizer isso ainda num prazo um pouco maior, um pouco mais dilatado, mas no intraday ele está lateralizado e exige o máximo de cuidado. Tá? Não dá para se fazer muita estripulia aqui não. O ouro não está um ativo para superar. Aliás, o mercado está bem ruinzinho. Mais um ativo aqui que a gente vê que não está muito bacana para superar. Vamos mudar agora para o euro-dólar. Relativamente lateralizado para cima, né? Eu gosto de falar lateralizado porque ele está dando uma faixa e indo para cima. Só que aqui quebrou, junto lá com o ouro, inclusive, quebrou e virou para um movimento de baixa de curto tempo. Crocodilo olhando para baixo, boca para baixo. As médias muito parecidas, 377 lá embaixo, as outras duas aqui. O convergente divergente bem presente no lado negativo, o que mostra realmente uma estrutura de tendência para baixo. Veja que aqui estava lateralizado e já estava tendo bastante movimento para baixo, ou seja, já se estava anunciando aqui que o movimento ia cair, que o ativo ia cair, e caiu. Ele teve uma exaltação e caiu, certo? No momento, não é a hora de fazer uma entrada aqui, porque ele está testando esse suporte, né, na média de 233, ele deve corrigir. Para que ele chegar aqui por volta dos dentes do crocodilo, ou talvez na média volumétrica de 144, é a hora de entrar vendido. Ok? Aqui é para trabalhar vendido. Euro, nesse momento, está em configuração de queda. Libra esterlina, vejam que as duas médias estão convergindo aqui, podem virar. Ela está numa grande faixa lateral, né, bem lateralizado. Quando a gente olha aqui, teve um movimento de queda significativo, movimento de alta tímido, né, foi mais uma correção do que um movimento de alta. Né, então, esse movimento aqui estava corrigindo esse daqui. Houve uma grande permanência do lado negativo do Maximus, passou aqui no lado positivo e já está caindo. Eu diria que ele corrigiu, testou até a mandíbula do crocodilo e está caindo de novo. O movimento aqui agora ainda dá tempo de entrar, não é a melhor entrada, mas ainda dá tempo, é de queda. Essa é a minha visão para Libra esterlina. O dólar pelo Ien, lembrando que aqui o gráfico funciona às avessas. Movimento aí de queda dessa relação, portanto de valorização do Ien. Teve aí um movimento muito similar àquele que a gente viu, só que invertido. No momento está lateralizado, o crocodilo está com as linhas muito juntas, apesar de terem uma certa inclinação que mostra que deve cruzar a mandíbula e seguir reto. Não dá para dizer que isso vai acontecer agora. O Maximus muito tímido mesmo. As médias alinhadas para baixo. Deixa eu ver se eu vejo a 377, as três para baixo. Tudo indica continuidade do movimento de queda com uma lateralização significativa. Olha o tanto que ficou lateralizado aqui, pode ficar aqui também. Então na hora que ele rompe essa lateralidade, rompendo esse mínimo aqui, aí é o momento de entrar vendido. Antes disso, muito difícil. A não ser que ele faça uma exaltação, como ele fez aqui, e aí vai parar lá quase na terceira volatilidade do lado de cima, aí você entra vendido por aqui. Mas aconteceu um negócio desse de novo, não tem como prever. Então, por enquanto, corrigir um pouco mais, entra vendido, espera chegar perto do suporte, compra e assim por diante. Esses daqui são os grãos de soja. O mercado também ultimamente lateralizado. A gente tem aqui um indicativo de tendência que está virando para baixo. As médias, deixa eu ver, a 377 está aqui. As médias ainda estão com um bom movimento de alta, ainda não viraram, nem começaram. O crocodilo está encaixando um movimento de alta, muito em função desse último movimento aqui, no finzinho da semana, com ela lateralizada. Vamos ter que observar um pouquinho. Isso daqui não é uma falsa ruptura, tem jeito de ser uma falsa ruptura. Se for, ele vai voltar caindo rapidinho, como aconteceu aqui. Ó. Rompeu, subiu mais um pouco e caiu uma queda forte. Então, muito cuidado nessa hora. A soja, ela pode sim subir mais um pouco, mas provavelmente ela vai cair novamente. Depois aqui é o milho americano, não é o milho brasileiro, também ligeiramente lateralizado. Aqui teve uns movimentos bonitos de alta e de subida e de caída, mas aqui está bem lateralizado. Não dá para se depender muita coisa daqui. Ele testou essa média aqui, foi para cima. Para mim ele está testando o topo superior do canal.
e vai voltar a cair muito em breve mesmo. O convergente divergente, né, do Maximus, indicando aí ainda a continuidade do movimento de alta. Então, de fato, ele deve continuar mais um pouco, deve encontrar uma resistência por aqui, talvez aqui um pouco mais próximo da segunda, e volta a cair. Certamente é isso que vai acontecer. Depois eu tenho aqui o petróleo, que é aliás, perdão, o boi gordo primeiro, petróleo é o último. O boi gordo, ele tem encontrado aí algum movimento de alta, né? Tá lá bem no limite do movimento, bem no limite gráfico do movimento. As médias estão bonitas, ele está no movimento de alta, aqui começou a corrigir um pouquinho, né? O que está parecendo que vai acontecer é que ele vai voltar a subir a partir daqui, tá? E ele vai encontrar um limite logo, que é na terceira volatilidade, não tem muito espaço aqui, mais ou menos de 161 para 162,4, não dá para fazer muita coisa não, a não ser que ele venha e enfrente uma correção mais significativa lá para o dente, ou de preferência além dele, né, mais próximo da mandíbula. Não é um momento que, na minha opinião, vale a pena entrar, porque ele já está bem lá em cima, ele não tem muito espaço para subir mais, apesar de que eu acho que ele vai continuar subindo. Ok? Petróleo lateralizadaço, mas olha o range, né? Olha a variação que o petróleo tem. Ele está lateralizado, mas ele está se movimentando, é danado esse petróleo. E aí, quando a gente olha aqui, no momento ele está em movimento de alta. O crocodilo acabou de virar, está encaixando numa alta, ele está na segunda volatilidade. O Maximus está ok, está de alta, realmente subindo. O índice de agitação está mediano. Tudo nos indica aqui que ele deve continuar subindo, com cuidado que a média de 377 está passando aqui. Daqui a pouco ele vai encontrar com ela se ele continuar subindo. Na hora que ele encontrar com ela, provavelmente ele cai, ele corrige. Ele só vai ultrapassá-la quando tiver força suficiente. Para ter força suficiente, vai precisar de bastante volume. Então, realmente, ele tem aí impulsão para ir, mas ele vai encontrar alguma resistência logo. Ok? Bom, acho que hoje eu ainda estava com a cabeça um pouco atabalhoada. Desculpem algum equívoco. E eu conto com vocês, então, na próxima semana para mais uma abertura global macroeconômica. A cada semana, sempre aos domingos. Esteja aqui conosco. A gente espera por vocês. Um abraço, até mais.